Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui para tratar do tema do Evangelho. É com muita alegria que podemos falar da Boa Nova, que do hebraico é exatamente o significado da palavra original do Evangelho. Evangelho, a Boa Nova, a Boa Notícia. E vamos falar hoje de um assunto que assola a humanidade, que é a dor e o sofrimento. Mas na mesma intensidade que a dor e o sofrimento assolam a humanidade, ela se faz também pouco entendida. Então se pergunta, por que sofremos? Qual o motivo da dor? Por que uns sofrem mais do que os outros? Por que minha dor, que é semelhante à do meu irmão, para mim parece muito superior? E assim vão vários questionamentos a respeito da dor, a respeito do sofrimento. A doutrina materialista, ela acaba sendo uma grande divulgadora de desinformação, de descrença, ocasionando então um agravamento dos liames das dores. Porque uma vez que o materialismo não crê, ou podemos dizer, crê que a vida se extingue com a morte do corpo, ela então acaba destruindo várias interpretações que poderíamos dar. Se, ampliando a visão, conseguimos então respostas muito melhores do que a que o materialismo consegue supor. Então, se eu sou materialista, entendo que no caixão deixei essa vida, todas as minhas obras então ficaram ao léu, se esvaem com essa minha morte do corpo físico. Então, qual é o sentido dessa dor? Fica muito mais complexo, então, o entendimento, se você vai por essa visão materialista. Kardec, em o livro Céu e Inferno, nos relata que a própria religião auxiliou o incremento do materialismo, uma vez que, através de dogmas e de fatos e de ensinamentos difíceis à razão compreender, gerou-se os incrédulos, que preferiram então acreditar no materialismo do que seguir uma religião do qual aqueles assuntos não convinham, não casavam com o simples raciocínio. Mas a gente percebe no próprio Evangelho que Jesus disse que nem tudo ele poderia ter dito naquele tempo, e ele prometera um outro Consolador. A doutrina espírita, através do Espírito da Verdade, nos trouxe inúmeras informações que antes Jesus não pudera ter dito pela falta de capacidade naquele instante de compreensão. As pessoas não teriam capacidade, então, de entender muitos dos assuntos que vieram à tona através do Espiritismo. A gente lembra que o Espiritismo é uma doutrina surgida pelo mundo espiritual, informações trazidas pelos espíritos e não por um homem. Ela é pulverizada em inúmeras informações vindas do além-túmulo, codificada por Allan Kardec. A título de curiosidade, o Livro dos Espíritos, na sua confecção, teve a participação de milhares de médiuns ao redor do mundo. Então, a pergunta era feita aos espíritos, eram lançadas através de cartas para vários médiuns, e aquelas cartas eram retornadas a Kardec como respostas, e quando ele percebia que aquela resposta se assemelhava em várias cartas recebidas, ele identificava aquilo como uma verdade. Então Kardec tinha todo um cuidado para poder elaborar o seu estudo a respeito do mundo espiritual, de uma nova doutrina que estava surgindo. Então o Espiritismo veio nos ampliar as visões a respeito do destino do ser, de onde viemos, o que estamos fazendo exatamente agora aqui na Terra e para onde iremos. Essa informação que a doutrina nos traz nos permite, então, ter uma visão nova do ser. Não mais somos seres materiais,
que possui um espírito. Somos seres espirituais, transitoriamente, na posse de um corpo material. Essa mudança de visão faz uma diferença enorme na compreensão da dor, do sofrimento, que é o que vamos seguir a partir de agora. Essa necessidade de debruçarmos a respeito da dor se faz importante porque todos nós já passamos, estamos passando ou passaremos por dores. É algo inerente à condição humana. Estamos no mundo considerado de provas e expiações, que da escala evolutiva seria o segundo, perdendo apenas para os mundos primitivos do qual a Terra já fez parte em algum tempo lá atrás. Provas e expiações fazem parte desse momento em que estamos inseridos para o aprendizado. Somos ainda seres pequenos diante da evolução espiritual, ainda estamos em fase de aprendizagem e precisamos passar por certos processos que envolvem, que tem a dor como um dos mecanismos para alavancar o nosso progresso. A palavra não saiu. Para alavancar o nosso progresso. A mente é mais rápida do que a voz. Pois então, para podermos ter esse entendimento, temos baseado aqui nessa fala de hoje, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, Bem-aventurados os aflitos. Algo importante para a gente dizer a respeito do Evangelho é que os 4 primeiros capítulos, Kardec organizou de maneira a ter uma obra bem didática, de forma que você consiga entender passo a passo o que você está estudando. Então, no capítulo 1, Kardec colocou, com o título Não Vim Destruir a Lei, as informações contidas a respeito das 3 revelações, que envolvem Moisés, o Cristo e o Espiritismo como sendo a terceira revelação. Ele fala a respeito da aliança com a ciência e a religião, e isso nos vai dando um entendimento geral do que é a doutrina espírita. No capítulo 2, ele já usa a frase do Cristo, meu reino não é deste mundo, informando então a existência de um mundo além do mundo material e a sua conexão com este. Já no capítulo 3, Kardec vem nos dizer sobre a fala do próprio Cristo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então a gente já começa a ampliar a visão do Espiritismo, que não existe somente a Terra habitada, existem outros planetas habitados. A título de informação, nossa Via Láctea, que é uma galáxia considerada média, ela tem cerca de 107 mil quilômetros-luz. Isso quer dizer que a velocidade da luz levaria-se 105 mil anos para percorrer de um diâmetro ao outro essa galáxia. E ela é uma galáxia média, ela não é uma galáxia grande. Só que a gente tem bilhões, trilhões de galáxias, outras tantas maiores do que essa do qual estamos inseridos. Então, uma pergunta bem simples. Será que só existe a Terra habitada? Diante de tamanha grandeza desse universo, só tem a Terra habitada? É até uma afronta ao nosso raciocínio achar que não. E já o capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Lá ele trata de ressurreição, de reencarnação. Inclusive, um dos aspectos mais importantes revelados pela doutrina espírita é a respeito da reencarnação. Sem esse entendimento da reencarnação, fica completamente impossível entender os fenômenos das dores e dos sofrimentos segundo a justiça divina. Sendo Deus um Pai perfeito, amoroso, justo e bom, não podemos entender a dor e o sofrimento como algo que venha de um Pai tão justo e tão bom como algo negativo. E já começamos então a ter indícios desse estudo a respeito da dor. Claro que conhecer se faz muito importante. Todo conhecimento é importante para que a gente consiga, a partir daquilo que sabemos, fazer o entendimento e partir então para a prática. A prática vai ser, nesse processo de aprendizagem, talvez o processo mais doloroso e mais difícil, porque a gente consegue entender
a gente consegue ver a necessidade de tais ou quais coisas, mas na hora de fazer, nós mesmos colocamos as limitações para darmos os passos em direção às mudanças e aquilo que deva ser realmente feito. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Kardec colocou no início do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, essa junção de várias passagens de Mateus, para mostrar que Jesus falava que realmente, isso no Sermão do Monte, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos não é a primeira bem-aventurança citada por Jesus no Sermão do Monte. Ele iniciou com bem-aventurados os humildes. Entretanto, Kardec, na sua didática, após colocar as informações básicas da doutrina espírita nas introduções do Evangelho, nos capítulos de 1 a 4, ele começa com esse tópico, bem-aventurados os aflitos, por ter o reconhecimento da necessidade de discutirmos esse assunto. Esse capítulo é, então, depois do capítulo das preces, o maior capítulo do Evangelho. A gente pode, então, ter uma resposta o porquê será que o capítulo das aflições seja o maior, tirando a questão das preces, o maior capítulo do Evangelho. Faz também importante um entendimento a respeito do que significa bem-aventurados, do qual Jesus quis informar. A palavra bem-aventurado significa feliz. Quando lemos de pronto bem-aventurados os aflitos e traduzimos felizes os aflitos porque serão consolados, gera em nós alguma estranheza. Por que então felizes aqueles que sofrem? Se sofrimento de início não traz felicidade alguma. Severino Celestino, que é um estudioso das Escrituras, ele é pós-doutor na área de ensino das religiões e estudo hebraico, ele foi na fonte para fazer essa pesquisa. Tem um livro aqui que eu indico, O Sermão do Monte, por ele, Severino Celestino, A Sublime e Consoladora Mensagem de Jesus. E neste livro ele nos conta o seguinte: a palavra hebraica original do Sermão dos Montes é a palavra Ashirei, que significa o caminho que leva a. Ele não é a felicidade, é o caminho que leva à felicidade. Ou também pode ser marchar. Quando agora fazemos a substituição do termo e colocamos marchem os aflitos, porque serão consolados, já temos um entendimento um pouco mais tranquilo. Porque então entendemos que aqueles que fizerem esforços dentro da aflição e buscarem seguir o caminho correto, serão consolados. No entendimento de bem-aventurados como felizes, é da palavra makarioi, que é do grego, que foi os evangelistas escreveram em grego, mesmo sendo judeus e conhecendo do hebraico, eles escreviam em grego. E fizeram essa tradução com essa palavra, que ela significa realmente felizes. Então gerou esse certo desentendimento com relação às bem-aventuranças. No entanto, podemos fazer outra interpretação, que bem-aventurados, nas passagens das bem-aventuranças, não significa que você é bem-aventurado hoje, mas é com relação àquilo que Jesus sempre ensinou a respeito da fé na vida futura, que você então será consolado a partir do momento que você vivenciar da maneira correta a cada dificuldade que você passa em sua vida. Então, no Evangelho, vamos seguindo nesse capítulo 5, onde vai tratar da justiça das aflições. Para podermos entender a justiça das aflições, é preciso que entendamos, antes de tudo, a vida futura. Então, se estamos na vida hoje como encarnados, amanhã estaremos como desencarnados. No mundo espiritual,
do qual o Espiritismo nos apresenta como sendo a verdadeira pátria do espírito. Estamos apenas temporariamente encarnados para o aprendizado necessário para a evolução, porque dentre as leis divinas, uma das leis é a lei da evolução. Tudo evolui. Se observarmos o nosso passado, as nações, se observarmos as pessoas, se observarmos até mesmo a flora, se observarmos os animais, vamos perceber que todos e tudo evolui. Às vezes, numa análise de tempo curto, não conseguimos perceber, mas quando estendemos esse lapso temporal por um maior período, é que a gente consegue ver então as diferenças e aí conseguimos entender a evolução. Então, como sendo uma lei natural, nós estamos para evoluir, para crescer. Mas somente o entendimento do futuro não explica certas questões. Então, as dores existem para que a gente chegue ao Pai de maneira mais polida. Mas como explicar, então, uns que sofrem pouco ao lado daqueles que sofrem muito? Se no final das contas, o que sofreu pouco, mas sofreu, vai ter o mesmo resultado daquele que sofreu muito e dolorosamente. Então, nesse caso, já podemos entender que Deus estaria cometendo alguma injustiça. Porque se um sofre pouco, ou às vezes nem sofre, e vai estar com ele após a morte, e outros sofreram tanto, por que essa distinção? Mas aí, começamos a perceber que tem mais tempero aí nesse prato. Para o entendimento realmente do que gera essa aflição e o que gera essa dor em cada um de nós. Temos dois aspectos a respeito das aflições. Temos as causas atuais das aflições, isso quer dizer, as dores que sofremos hoje em decorrência dessa nossa própria vida aqui na Terra. E existem as causas anteriores das aflições, dos quais decorrem de outra existência. Com relação às dores atuais, eu vou até ler um trecho aqui do Evangelho, porque para a gente serve com uma boa reflexão. Uma passagem curta aqui do Evangelho das causas atuais das aflições. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou da vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e da vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. A gente percebe que muitas vezes o mal que nos ocorre hoje é em decorrência das nossas próprias imperfeições. Toda imperfeição que temos gerará um mal. Todo plantio é livre, mas toda colheita é obrigatória. Estamos livres a semear, como na parábola do semeador, que inclusive será o tema de amanhã da evangelização infanto-juvenil e adultos. Todos somos livres para semear, mas a colheita vem. Uma hora chega, pode ser cedo, pode ser tarde, mas não deixará de vir. Quantas dificuldades colocamos no caminho por simplesmente não ficarmos calados. Em certas circunstâncias, temos a chance de calar, mas vamos lá e damos aquela alfinetada que dá sequência a uma discussão improdutiva. E vamos, então, prorrogando, aumentando aquelas dificuldades que antes eram pequenas,
a transformarem em situações gigantescas, a título de vinganças, a título de discórdias, de mágoas, que, se não superadas nesta vida, serão superadas em outra, e assim sucessivamente, simplesmente prolongando o sofrimento. A cada, então, dificuldade que vamos criando, nós vamos colocando pedras em nosso próprio caminho e vamos tendo energia e gasto de energia para buscá-la resolver, quando temos, em certo ponto, uma maturidade para tal. Se não temos essa maturidade, vamos criando embaraços cada vez maiores. E assim, o Evangelho nos vai dando pista de que dor e sofrimento é uma consequência não do divino, ou não do acaso, ou de qualquer ser extracorpóreo, ou algo além das suas forças. Dores e sofrimentos, em sua maioria, é causada por cada um de nós. No texto de Emmanuel, capítulo 10 do livro Examina a Própria Aflição, ele faz uma análise do Livro dos Espíritos, responde algumas perguntas. Ele faz análise de algumas perguntas. Eram reuniões públicas que aconteciam, e nessas reuniões eram discutidos temas do Livro dos Espíritos. Ao final da reunião, Emmanuel, que é o mentor de Chico Xavier, mandava uma mensagem a respeito do tema. Examina a própria aflição. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. E aí, como eu falei anteriormente, a cada dor, a cada imperfeição que temos, vamos colher uma dor e um sofrimento. A imperfeição vai gerar dor e sofrimento. Todas as aflições se caracterizam por tipos de nomes especiais. Então, a aflição do egoísmo chama-se egolatria. Muitas pessoas que são extremamente egoístas, só pensam em si, o mundo começa a se fechar para elas. Mas, diante de tal egoísmo ser tão grande, elas não conseguem perceber que o afastamento das pessoas é por conta do seu próprio egoísmo. Até porque ela é egoísta. Não tem condição de aceitar que não seja o fato, que seja algo além, que não seja eu que esteja causando isso. É difícil aceitar isso. É difícil aceitar que eu seja o causador dessa dor. Mas aí, no fim das contas, o egoísta, que só pensa em si, acaba afastando as pessoas, não percebe, criando dores para si próprio. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. Nesse item da inveja, qual a pessoa que é invejosa que consegue viver bem, tranquila, sabendo que o outro tem tudo aquilo que ela não possui? Lembrando que, muitas vezes, o invejoso inveja aquilo do outro que ela imagina que o outro tenha, não necessariamente o que o outro é, ou seja, mas independente disso, é um sentimento que parte dela, quanto sofrimento ela não consegue carregar para si por pensar daquilo que ela poderia ter que é do outro. Então, isso é um sofrimento, isso é uma dor causada pela própria pessoa. A aflição da leviandade chama-se insensatez, a aflição da indisciplina chama-se desordem, a aflição da brutalidade chama-se violência, a aflição da preguiça chama-se rebeldia, a aflição da vaidade chama-se loucura, a aflição do relaxamento chama-se evasiva, a aflição da indiferença chama-se desânimo. Inclusive, esse desânimo pode provocar aos pensamentos suicidas, que é outro mal que a sociedade está passando, inclusive aumentando o índice entre jovens, até mesmo crianças. Então, é algo também a ser muito trabalhado, ser identificado e trabalhado. E o que vamos fugir do desânimo é exatamente o trabalho. A aflição da inutilidade chama-se queixa. Quem aqui já melhorou algum problema se queixando dele? Façam essa reflexão íntima se você conseguiu melhorar alguma situação problemática ao se queixar dela. Se a queixa resolveu alguma coisa. Ou se, pelo contrário, se de repente você se tornou uma pessoa tão queixosa que acabou gerando
desavenças com outras pessoas, ou afastamento de outras pessoas, ou até mesmo não conseguindo enxergar uma solução que estava ali à sua frente. Mas por você se preocupar com a queixa e reclamar tanto, você não conseguiu nem ver a ponta do seu próprio nariz. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. Sovinice é aquele avarento. Então, a pessoa que pensa com avareza vive numa situação miserável. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Então, isso aqui é um texto muito bom para a gente poder refletir, que a cada aflição que temos, vamos percebê-la, meditar a respeito e fazer um entendimento de onde está vindo essa dor. Ela está vindo de algo que eu deixei de fazer, que era para ter feito? Ela está vindo de algo que eu fiz de forma errada, de forma inconsequente? E se assim for, um ponto importante, não tenhamos aquele sentimento de culpa que paralisa, mas tenhamos a atitude de reverter o problema causado com trabalho. Tem certos aspectos de situações, problemas que não têm solução. Neste caso, mantenhamos em oração e em serenidade, porque não vamos conseguir resolver algo que é irresolvível. Então não adianta se preocupar com algo que não tenha solução. Então, para problemas que não tenham solução, solucionado está. Já tem a solução aí. Mas então, se analisando a nós próprios, identificamos que muitos dos nossos problemas e dores que passamos originou nas nossas atitudes lá atrás, nessa própria vida, ou da falta de atitude que tivemos, fazendo com que situações negativas ocorressem em nosso entorno, mas o que dizer daqueles problemas que não têm uma causa justificável nessa vida? Seja uma criança que nasce com doenças mentais ou paralisia, seja uma doença grave que ocorre, ou seja a morte prematura, ou seja um acidente que faz um ente querido ir para o mundo espiritual, seja uma dor dessas que não tem resposta nesta vida, onde estará a resposta? Então temos as causas anteriores das aflições. Um raciocínio bem lógico que Kardec faz. Se Deus é um ser perfeito, justo e bom, Ele vai conseguir provocar dores nos seus filhos de forma diferente a cada um. Ele vai estar satisfeito em fazer o seu filho sofrer, um de forma demasiada, outro de forma tranquila, outro nem sofrimento ter. Só a reencarnação conseguirá explicar essas diferenças das quais encontramos aqui no mundo material. Porque o ser não existe a partir do nascimento do corpo. O espírito não surge no nascimento do corpo. O espírito pré-existe a esse corpo. E, sendo assim, já carrega consigo uma bagagem histórica de ações positivas e também ações negativas. Entretanto, para que tenhamos o nosso alcançar do progresso, o nosso crescimento espiritual, é necessário que estejamos quite com a lei de Deus. Já começamos, então, a ampliar o nosso horizonte, que não é Deus punindo, mas estamos seguindo uma lei, que existe a lei da justiça, do amor e da caridade, e devemos cumprir aquilo que é o correto. Então, vamos lá numa análise bem simples. Eu gosto sempre de falar desse assunto porque é bem fácil de entender. O fogo tem suas propriedades. O fogo queima, o fogo esquenta. Mas se eu for lá e colocar minha mão no fogo, irei me queimar. É culpa de Deus o fato de eu ter me queimado? Ou é a propriedade do fogo que faz queimar e a minha imprevidência fez eu colocar a mão no fogo? Se estendermos esse raciocínio para as questões morais, vamos começando a compreender que tudo segue com respeito às leis divinas. A questão é que, quando se trata de infrações às leis no campo da moralidade, nós não temos essa resposta tão rápida quanto queimar a mão no fogo. Eu queimo a mão no fogo imediatamente que eu coloco a mão no fogo.
Entretanto, as reações que podem surgir de um abalo moral, pode ser nessa vida, pode ser daqui a 1 hora, pode ser daqui a 10 dias, pode ser daqui a 100 anos, pode ser daqui a 1000 anos. Então, quando o sujeito está encarnado, em posse de uma situação em que ela precisa consertar aquilo que ela fez de errado, sanar os seus débitos com a lei, não é os débitos com Deus, nesse exato momento ela não vai ter a lembrança daquilo que ela fez. E se ela não tiver a maturidade e o conhecimento da vida espiritual, ela vai dizer que está sofrendo uma grande injustiça. Quando encarnamos, temos o propósito de passar por provas e expiações. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. O que eu quero dizer com isso? Quando vamos nascer, quando vamos passar pelas dificuldades da vida, as expiações são aqueles processos pelos quais estamos em dívida com essa lei de Deus. Então, vamos fazer a nossa prova de recuperação, como se fosse assim dizer na escola. Tive a chance de estudar, não estudei, perdi na matéria, então vou ter que fazer a recuperação. Essa recuperação não seria necessária se eu tivesse estudado. É uma expiação. A expiação nada mais é, então, do que o resgate daquilo que eu fiz de errado e estou, neste momento, tentando recuperar o tempo perdido, acertar aquilo que eu fui de contra a lei de Deus. A prova já é um processo melhorzinho, porque eu já me sinto apto a passar pelas dificuldades e sair delas de forma vencedora, porque eu já aprendi tal conteúdo. Então, todo aluno na escola vai fazer, ao final do seu semestre ou da unidade, vai fazer uma prova a respeito dos assuntos que ele estudou. Se ele foi bem, estudou bem, está testado, ele faz a prova, é ruim, para o aluno ter que estudar, ter que se esforçar, mas ele vai lá, tem um conhecimento, consegue passar na matéria, porque ele tinha esse conhecimento, mas ele teve que passar pela prova. Então, nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, porque ainda somos seres falíveis, que ainda não alcançou a perfeição relativa das quais todos nós estamos destinados. Jesus foi o ser na Terra que não precisava mais passar nem por provas ou expiações, porque já era um ser moralmente perfeito, dentro da perfeição relativa, porque nunca um espírito vai alcançar a perfeição de Deus, mas iremos alcançar essa perfeição relativa, dos quais não cometeremos mais erros. Seremos seres de extrema bondade, de trabalho, de luta, de luz. É o que Jesus é, um ser desse grau de perfeição. É o ser que passou pela terra mais perfeito, e ele é o exemplo para a nossa humanidade. E assim sendo, se somos seres imperfeitos e falíveis, e certas dores são refletidas de outra existência, ainda citando Kardec, para todo efeito sugere a existência de uma causa. Se o efeito que está surgindo nesta vida, a causa não está nesta vida, só podemos supor que a causa esteja numa vida anterior. É um axioma da própria ciência. Toda causa gera um efeito, todo efeito tem uma causa. Então, quando passamos por certas dificuldades severas, podemos supor que o efeito, ou que a causa, se o efeito é severo, a causa também foi séria. Podemos supor, então, que fizemos algo muito sério para que estejamos, nesse momento, passando por uma dor tão difícil. Em geral, quando reclamamos muito de determinadas dores, é porque estamos expiando. Quando temos já uma consciência melhorzinha, não reclamamos por aquilo que passamos, é porque estamos provando, já temos uma consciência melhor. Podemos estar expiando também, mas o sinal de você não se queixar das dores pelo qual passa é sinal de que você já está amadurecendo para o entendimento e entendimento desse significado. Qual é a mensagem que essa dor está querendo passar? Então, quanto maior a doença, mais amargo é o remédio ou o tratamento. É um ponto para a gente poder começar a colocar em nossas mentes que nada é por acaso. Podemos também fazer o seguinte raciocínio: Deus, um ser perfeito, justo e bom. Quando estamos sofrendo, se de repente reclamamos de Deus, então estamos, ao
automaticamente dizendo que Deus não é essa perfeição toda, não. Porque se eu estou identificando uma falha em Deus, uma vez que, se Ele é perfeito e eu estou passando por isso, qual é a lógica? Eu mereço. Mas se eu levanto a voz e falo, não mereço, isso não era para estar acontecendo comigo, então Deus está errado. E quem é que na relação, quem é que está mais certo? É você ou Deus? Outro ponto para a gente raciocinar. E aí o Espiritismo veio virar em 180 graus o entendimento da dor. Ao invés de queixarmos, vamos agradecer. Porque esse momento que essa dor nos chega é um momento de teste e também de resgate. É o momento em que estamos crescendo, se bem vivida. Porque o bem-aventurados os aflitos é direcionado àqueles que sabem sofrer, que sabem passar pela dor com resignação. A resignação é diferente de comodismo. Você resignar-se é você ter o entendimento dessa dor, aproveitar daquela mensagem que ela está passando, vivenciá-la e buscar também a solução para ela. Você está resignado. Se ela não tiver solução, como já foi dito, aceita e não reclama e segue em frente. A resignação é ativa, enquanto que a acomodação é dizer: estou sofrendo, não tenho o que fazer, aceito que dói menos. Então, essa acomodação já não é sadia. O Espiritismo, como consolador, ele não veio tirar a dor de absolutamente ninguém. Entretanto, ele veio esclarecer, e o esclarecimento nos dá a diretriz para seguir, o caminho para seguir. É muito melhor você agora ter um entendimento do que significa essa dor e aproveitar as oportunidades que está sendo ofertada pelo Pai, pela lei da evolução, pela oportunidade da reencarnação e aproveitar deste aprendizado para crescer. Porque uma vez que focamos apenas nessa vida material, iremos sofrer muito mais. Mas quando ampliamos nosso entendimento de que somos seres espirituais e temos a eternidade pela frente, o que é uma dor de uma encarnação, senão um segundo, um milésimo de segundo em referente à eternidade? Como dizia Chico Xavier, tudo passa. As dores também passarão. E o momento em que a gente aproveita para fazer essa vivência dessa dor como algo educativo para nosso aprendizado e crescimento, porque estamos aqui na Terra para o aprendizado, não estamos aqui a passeio. Lembramos ainda que uma das palavras mais importantes do Evangelho é a palavra servir. Nós nascemos para servir ao outro. Vocês têm dúvida? Até no seu trabalho, você serve ao outro. A mãe serve ao filho nos primeiros anos de vida. Tem uns aí que a mãe está servindo até depois que os filhos estão bem maiores, né? Mas a gente vive a servir o outro. Se chega alguém, se você não quer servir, vá para uma ilha deserta e viva sozinho. Mas eu te dou uma informação, você não vai crescer. Porque por mais que a evolução seja individual, é necessário o outro para que fomente em nós esse desenvolvimento, esse crescimento. Ninguém se desenvolve sozinho. Então nascemos para servir. É uma palavra bastante importante do Evangelho. Nesse momento de dores, quando agariamos forças e passamos a olhar a dor do outro, nossa dor passa a se tornar um pouquinho menor. E vamos aprendendo que dor e sofrimento são dois aspectos distintos, duas faces da mesma moeda. Entretanto, sofre aquele quem quer, dor todos nós sentiremos. Foi dito que estamos em um mundo de provas e expiações, mas existe ainda aqueles espíritos que são mais avançados e vêm até nós para nos auxiliar em forma de missão. Até estes também têm dores. Mas será que eles sofrem perante a dor? Jesus, o maior exemplo que tivemos, teve dores. Jesus foi crucificado. Mas será que Jesus sofreu pela sua perfeição moral?
A dor ele sentiu, ele estava encarnado, ele estava na matéria. Mas será que ele sofreu? Pela sua consciência tão elevada, ele precisou sofrer? Ele já sabia tudo o que lhe aconteceria. Então, o que acontece? Estamos encarnados em um mundo de provas e expiações, em que a todo instante seremos testados por dores diversas, provocadas pelos outros, mas, sabendo administrar essa dor, não teremos sofrimento. Chegou um momento difícil, encare aquela situação difícil naquele momento, faça as suas orações, peça força ao divino e a partir dali faça suas meditações e busque não transformar essa dor em sofrimento para si próprio. Algo muito comum que a gente percebe, a gente fala sempre na relação pais e filhos porque acho que é o sentimento mais forte que tem de mãe para um filho, por exemplo. A mãe educa seu filho, dá toda a base necessária de uma educação sólida, mas quando chega em determinado momento, o filho cai na drogadição, ou fica uma pessoa rebelde, vai para o mau caminho. E a mãe começa a se culpar, onde foi que eu errei? Nesse momento, a dor, qual é a dor? A dor da mãe é ver um filho fazendo algo errado. Mas o que seria o sofrimento? Você começar a se culpar diante de tal situação, como se a falha fosse sua, de você querer sofrer a dor do outro, quando na verdade você deu todos os instrumentos necessários para que ele fosse uma pessoa digna e honesta. Nesse momento, você pode ir diminuindo essa dor, fazendo o entendimento da razão e buscando também a questão do sentimento, a conexão com Deus. De buscar ajudar o seu filho sem ter a dor dele para si, porque a dor pertence a ele, não a você. É fácil? Não é fácil. Mas, como foi dito, entre o conhecimento e a prática existe uma lacuna. E a prática é o mais difícil. Mas se não dermos o mínimo esforço, o passo no sentido dessa prática, vamos ficar sempre estagnados, sofrendo, se lamentando. E a real notícia que a Boa Nova nos dá é sobre a fé raciocinada, a esperança. E essa fé raciocinada que o Espiritismo nos promove, através de toda a obra que os Espíritos nos mandaram, nos faz justamente perceber, ter a certeza de que estamos no momento certo, na hora certa, com as dores corretas. Nada disso é por acaso. Quando a gente passa a culpar Deus por essa situação, estamos fazendo outra falha, estamos cometendo outra falta. É como aquela pessoa, como está no próprio Evangelho, que está pagando a dívida ao seu credor, mas contraindo outras dívidas com outra pessoa. Você não está quitando, você está quitando de um lado, mas contraindo de outro. Então a gente deve evitar essas questões. E a prece se torna, então, um sustentáculo para a alma, mas ela precisa estar baseada na fé raciocinada. Você não vai simplesmente orar por orar. Você vai ter certeza daquilo que você está pedindo, terá uma resposta, pela simples confiança no Divino, no Pai Celestial. Toda prece que fazemos de coração, ela terá uma resposta, mesmo que não seja a resposta que procuremos. Muitas vezes pedimos algo que só nos fará mais mal do que bem. A exemplo, eu gosto dos exemplos, das analogias. Se o seu filho de 2 anos pedir uma peixeira de presente, você vai dar? Você vai estar sendo mal porque está negando a peixeira para o bebê de 2 anos de idade ou 3 anos de idade? Você vai estar sendo... O que você vai dar para ele? Um brinquedo educativo. O que o pai faz? Você pede paciência. Pai, me dá paciência. Não vai descer um anjo lá do céu e vai te dar paciência. Vai te dar o quê? Pessoas para te tirar a paciência. A partir desse momento, você vai treinar a sua paciência, porque só assim, através do outro, você vai crescer. Se ele vai te dar pessoas que te tiram a paciência, você vai lembrar da oração que você fez, pedindo paciência, e vai falar, oh meu Deus, eu preciso de paciência nesse momento para aturar fulano de tal ali, que está me tirando a paciência. E é assim que Deus trabalha. E para a gente encerrar, eu já contei esse caso aqui, mas vale a pena sempre repetir, porque é o seguinte:
quando a gente fala de perfeição moral, quando a gente fala do exemplo do Mestre Jesus, a gente pode pensar o seguinte: mas Jesus era Jesus, quem sou eu perto de Jesus? Não sou nem um cisco. Como eu vou fazer o que Jesus fez se Jesus tinha toda aquela compreensão de vida, se era um ser de luz? Mas Jesus colocou no nosso caminho seus servos, que são pessoas assim como nós, e nos dão um grande exemplo de que tudo que Jesus falou é alcançável. Basta termos a força, a vontade, que a vontade é a mola propulsora do universo. Bastamos ter a vontade para alcançarmos. Se não conseguimos alcançar hoje, amanhã conseguiremos, mas temos que ter sempre em mente essa meta de alcançar a melhoria. Melhor cair para frente se cairmos, porque lá na frente você já deu um passo. Levanta lá na frente, dá outro passo. Se tropeçar, tropeça para frente. E assim vamos seguindo. E o caso aqui é de Jerônimo Mendonça. Façamos uma seguinte reflexão. Se hoje, ao sair aqui da Casa Espírita Chico Xavier, lhe acometesse uma doença e vocês ficassem paralíticos, seria uma prova difícil? E se além de paralítico, vocês perdessem também o movimento dos braços, seria difícil? Mas e se, sem esses movimentos, você não pudesse simplesmente sentar numa cadeira de roda, tivesse que ficar deitado numa cama inclinada a 30, 45 graus, seria difícil? Mas e para melhorar um pouco aí esse raciocínio, e se de repente, nesta cama, ao dormir, devido a tantas dores que você sentisse, você precisasse colocar um peso em seu peito para aliviá-las, seria difícil? Mas não parou ainda não. E se depois de um tempo, a doença que você teve ocasionasse a perda da visão e você ficasse cego, seria difícil? Pois tudo isso aconteceu com Jerônimo Mendonça, que teve um livro intitulado, em sua homenagem à sua biografia, O Gigante Deitado. Ele foi um trabalhador espírita, conheceu a doutrina espírita aos 16 anos de idade e logo depois ele começou a sentir várias dores nas suas pernas provocadas por uma artrite reumatoide. Severa. Hoje eu estou com trava-língua. Pois então, essa artrite provocou nele várias dores, que a princípio ele precisava de moletas, depois ele precisou de cadeira de roda, até por fim, por volta dos seus 20 anos, ele precisou ir para uma cama. Então ele ficou cerca de mais de 25 anos acamado, sendo que desse período que ele ficou acamado, 19 anos ele estava cego. Nunca na vida ele reclamou. Pelo contrário, ele era um trabalhador ativo da doutrina espírita. Ele fundou creche, ele fundou um centro espírita, do qual ele dava suas palestras, e também conseguiu ganhar de uns amigos uma Kombi, do qual ele era transportado, porque ele tinha que ser transportado na cama, na maca, deitado. Ele era transportado deitado na maca. E mesmo assim, ele ia a todos os cantos fazer palestra. Em uma dada circunstância, tinha uma mulher que estava pensando em suicídio. E aí ela despachou a família para acho que para comer pizza, não lembro, e ela ficou sozinha em casa. Mas antes de tomar os remédios para o suicídio, ela teve a vontade de ver a televisão para ver o que estava acontecendo naquele momento em que ela deixaria o mundo. Por sorte dela, ela estava vendo uma entrevista de Jerônimo. E aí a repórter perguntou para Jerônimo: Jerônimo, qual seria para você o motivo de felicidade? Aí ele: minha filha, eu aqui deitado nessa cama há muito tempo e na mesma posição, felicidade para mim seria poder virar de lado. Então, assim, a mulher olhou aquilo, ligou para a produção do programa e conseguiu conversar e conseguiu um consolo e desistiu do suicídio. Porque
como diz na biografia dele, qualquer pessoa que tivesse problema e encontrasse Jerônimo sabia que problema nenhum ela tinha. Porque Jerônimo estava sempre feliz, rindo, contando piadas, ele gostava muito de fazer suas trovas. Então, qualquer pessoa que chegasse, ele colocava uma trova no meio, inventava na hora, e assim ele ia levando a vida. Outra vez, um fazendeiro que tinha perdido tudo, porque ele passou a escritura para uma pessoa, ele vendeu a sua terra, mas pegou a título de pagamento uma duplicata falsa, que não valia de nada, mas ele já tinha passado o documento. Então ele tinha perdido a fazenda, tudo que ele tinha. A fazenda, a sua propriedade com todos os bens que tinha nela. E aí ele foi numa farmácia comprar um remédio para suicidar. Mas, por sorte, Deus sempre coloca na nossa vida pessoas para tentar nos auxiliar sempre. E Deus ajuda o homem pelo homem, lembremos disso também. Muitas vezes oramos uma solução de um determinado problema. De repente aparece um vizinho dando um conselho, mas você não escuta o conselho do vizinho, porque você está esperando a resposta divina. E quando, na verdade, é o próprio vizinho que está te dando direcionamento através de inspiração do mundo espiritual, dos espíritos superiores ou do seu próprio anjo da guarda, intuindo aquela vizinha para te passar a mensagem e você faz ouvido surdo para uma mensagem que iria te ajudar. Então Deus ajuda o homem pelo homem. E neste caso, esse homem estava para suicidar, mas tinha um amigo que flagrou ele comprando esses medicamentos. E como ele sabia da situação do amigo que tinha perdido a fazenda, ele supôs que ele estava pensando em suicídio. Então falou assim, meu irmão, não faça isso, não se suicide, pelo amor de Deus. Se você quer se suicidar, antes vá lá conversar com Jerônimo. Aí o homem aceitou, foi conversar com Jerônimo. Chegando lá na porta de casa, quem atendeu foi a irmã de Jerônimo, ele está escutando um barulho de risada lá ao fundo, um converseiro alto, gargalhadas, etc. Eu vim aqui para me consultar com uma pessoa assim que está nesse grau de alegria, de converseiro. Não vou não. Não, vem aqui, vai conversar. Aí quando encontrou Jerônimo, está ele lá, deitado na cama e naquela situação que eu já narrei. Então, na consulta, Jerônimo também tinha muito contato com Chico Xavier. Então, ele fazia um trabalho, de certa forma, parecido com Chico Xavier, que ele ouvia muitas pessoas, dava muitos conselhos. Então, esse homem chegou, relatou a Jerônimo toda a dificuldade, e Jerônimo falou assim, meu irmão, você daria um olho seu para você ter de volta a sua fazenda? Jerônimo, o que é isso? Como é que você fala essa besteira? Meu filho, você daria um braço ou uma perna para ter sua fazenda de volta? Mas Jerônimo, não faça isso, como é que você fala uma coisa dessa assim? Mas enfim, bastou essas palavras para que o homem refletisse que ele tinha a maior fortuna da sua vida, que era a sua própria saúde. Ele poderia trabalhar, poderia fazer o que fosse, enquanto Jerônimo estava ali dando um conselho para ele, prostrado numa cama. Esse homem virou espírita e divulgou o espiritismo depois dessa situação. Outro ponto para que a gente possa analisar Jerônimo, ele foi ao encontro de Chico Xavier, porque ele estava com muitas dores no coração, foi diagnosticado com uma doença de coração muito grave, e ele chegou para Chico, Chico, como vai, Chico? Chico perguntou, vou bem, e você, como é que vai? Eu vou bem. Aí Chico, sim, você está como? Não, Chico, eu não estou bem, não. O médico me deu aqui um atestado de óbito já. Eu tô por um fio, Chico. Aí Chico falou assim, mas existem fios de nylon, existem fios de aço. Emmanuel está aqui me dizendo que aqueles que trabalham, o fio engrossa. Não fica preocupado não, que seu fio está ficando grosso. Aí ele tranquilizou-se, depois de várias conversas com Chico, foi embora. Tchau, Chico, fique em paz. Aí Chico, tire o Z do final da frase e fique com a pá do trabalho. Aí foi adiante. Então, mesmo na cama, mesmo acamado, ele não parava de trabalhar. Outrora, ele foi fazer uma palestra em uma casa espírita e o dirigente da casa, isso a gente está falando do quê? Eu esqueci de falar. Porque ele viveu de 39
a 89. Ele faleceu com 50 anos de idade. Ele viveu 50 anos. Então, isso a gente está falando de década de 50, de 60, quando ele foi, ou até 70, quando ele foi fazer uma palestra numa casa espírita, e o dirigente perguntou: e como é que a gente anuncia você? Jerônimo: não, anuncia como você quiser. Olha o que o homem fez no carro de som para anunciar a palestra. Venham ver hoje o palestrante aleijadinho, que irá falar do espiritismo, não sei o quê. Mas ele ficou assim, para você ver como é que é a resignação. Ele entendeu o seguinte: bem, não foi dos mais agradáveis avisos, mas a casa encheu, porque veio o católico, veio o protestante, veio o espírita, a casa encheu para a palestra dele. Só que aí, diante desse carro de som, uma senhorinha de uns 70 anos de idade escutou e veio depois da palestra conversar com ele e falou, com bengalinha ainda, falou assim: ô, seu Jerônimo, eu caminhei 6 quilômetros, ou foi 7, não sei, e vim te trazer aqui, ó, meu filho, essa meia dúzia de ovos, você fazer uma gemada aí para ficar forte, porque é o que eu tenho para te dar. A gente lembra do óbolo da viúva. Porque eu, com toda a minha saúde, não faço a metade, nem um terço, nem um quinto do que você faz, acamado. Então, pelo menos aqui, toma aqui para você fazer uma gemada. Essas são parte das histórias de Jerônimo. Outro aspecto de Jerônimo, ele tinha que ter muita resignação. Ele fazia muitas preces finais, discursos, para as pessoas, os entes queridos que morriam, faleciam. Ele lá no cemitério fazia o velório, fazia aquela palavra toda. Em uma certa feita, o povo, muito comovido com a situação, no velório, saíram após o enterro e o deixaram lá. Só foram dar conta quando, tarde da noite, foram à casa dele para conversar com ele e viu que não estava lá. Olha, onde é que está Jerônimo? Está no cemitério, vamos buscá-lo. Então ele percebeu que ele dependia de tudo, de todos, dependia de todos e não reclamava. Até para tomar um café, para tomar os remédios, quem era a irmã dele, a mãe que o auxiliava. Inclusive a mãe, que não era espírita, chegou uma vez para ele e falou assim: ô, meu filho, eu estou começando a acreditar nessa questão de reencarnação. Aí, por quê, mãe? Porque é o seguinte, eu tenho 11 filhos, você é o penúltimo. Todos estão sãos, você é o único aleijado, mas você é o único que não para em casa. Então mostra o quê? Mesmo ele, com todas as dificuldades, era um ser ativo. Lembremos, nós podemos fazer o bem sem sair de casa, orando, pedindo pelo outro. Nós podemos fazer o bem se calando diante de uma situação difícil. Nós podemos fazer o bem com simples ações. E assim sendo, nós vamos revertendo aquilo que em nós é dor em trabalho, em conforto aos outros. E vamos entendendo também que tudo aquilo que estamos passando é como na parábola dos talentos, é um talento que Deus nos ofertou. Como vamos entregar esse talento? Vamos enterrá-lo ou vamos aproveitar esses momentos difíceis para fazê-los desaparecer em nós o homem velho e fazer renascer o homem novo? Como vamos tratar desses talentos? Fica então aí essa nossa reflexão e Jerônimo para nos auxiliar. Só mais uma coisa aqui, que eu falei, a questão da resignação. Jerônimo procurou um médium que recebia o Dr. Fritz para curá-lo, para buscar uma cura quando ele estava já acamado. Aí o Dr. Fritz falou assim: meu filho, o seu problema é dos 3 Cs, karma, cama e calma. A partir daí ele não procurou mais nada a respeito, aceitou e seguiu sua vida. E aqui vamos encerrar com uma mensagem da música de Tim e Vanessa, que tem tudo a ver com o que estamos falando hoje, que uma parte dela diz assim: como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Então fiquemos em paz.